Bom dia, pessoal, eu sou a Cristina. Oi, eu sou o Wagner e esse é o canal Vivendo Como. A gente está aqui em Santiago do Chile. O que a gente achou até agora? É a nossa primeira vez aqui no Chile. A minha opinião sobre o Santiago do Chile, eu achei, e o Chile de forma geral, sobre a segurança, a sensação de segurança, a gente teve principalmente no centro um pouquinho menos de sensação de segurança, mas fora do centro, lugares mais afastados, que nem esse parque aqui em Los Dominicos, é bem interessante. Porque você se sente seguro, até para filmar e tudo mais, mas no centro, como é um pouco mais movucado, aí acaba tendo um pouco mais de morador de rua, mais ambulante, mais gente desocupada, você se sente um pouco mais inseguro. Assim, logo a primeira impressão foi assim que estava um pouco descuidada a cidade, um pouco pichada, bastante morador de rua. Deu um pouquinho mais de insegurança, até porque a gente estava na Argentina antes, a gente se sentiu mais inseguro aqui em Santiago do que na Buenos Aires também. A gente entrou aqui no Chile por uma cidadezinha, saindo da Argentina, a gente passou por Osorno e ficamos alguns dias em Temuco, lá no sul do Chile. Lá também estava meio descuidado, as coisas muito fechadas, isso acabou gerando uma sensação de segurança bastante. Em Santiago, ficamos perto da região do centro, ali em Belas Artes, e aí também você vê muita pichação, muita coisa fechada, bastante morador de rua, e isso acabou gerando uma insegurança um pouco maior do que a gente estava sentindo na Argentina. Mas se comparar, assim, São Paulo, que é onde a gente vive, a gente conhece mais, e Argentina e Chile, a gente acha que a Argentina, Buenos Aires, no geral, assim, tá mais seguro, mais organizado, tudo muito limpo, bem cuidado, e Santiago parece que está um pouco descuidado. Mas se for comparar isso com São Paulo, a gente vê muito mais morador de rua em São Paulo do que aqui, em Santiago do Chile, e eu acho que a sensação, assim, de segurança é um pouco maior do que na Argentina, mas relativamente parecido com São Paulo, um pouco menos até. Não me sinto tão insegura quanto eu sentiria em algumas regiões centrais de São Paulo. Mas é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com batedor de carteira, falam que tem alguns assaltos também, da pessoa arrumar confusão, esbarrar em você e fazer um escarcéu e acabar te roubando. Então a gente toma cuidado, andando sempre com a bolsa pra frente, assim, mas nada que para quem é de São Paulo ou quem é do Brasil já não esteja acostumado. E aí, como é andar pelos bairros aqui? Bem agradável. Você vê prédios bem antigos, então, muito bonito, e você se sente muito seguro, porque sempre tem policial passando, mais ou menos a cada duas esquinas, tem um guarda parado, então é bem tranquilo, você não vê nada absurdo, que nem estão passando algumas reportagens do Brasil mostrando que tá cheio de mendigo. Você andando aqui no centro, você não vê isso, em algum lugar ou outro você vê, mas não é algo que vai te fazer você se sentir em risco ou correndo perigo. E o que o pessoal também reclama um pouco, os próprios chilenos, é da migração, que veio muita gente de vários países, e isso causa um pouco de transtorno para Santiago, principalmente, que recebe muito imigrante, e a gente viu realmente que tem muitos imigrantes chegando aqui no país, dá a impressão de ter bastante gente da Venezuela, Colômbia, do Peru e de outros lugares, e isso pode causar um pouco de insegurança no começo, porque acaba essas pessoas procurando emprego e tudo mais, você na muvuca do centro causa um pouco mais de desconforto. E aí depois a gente foi conhecendo já os lugares mais turísticos, aí já estão mais bem cuidados, mais bonitos, aí você se sente mais tranquilo, mais à vontade, não se sente tão inseguro. Então é muito mais uma questão de região central ali, que você se sente um pouco mais inseguro, igual qualquer outra cidade de grande porte. Aqui eu tô achando tudo tão lindo, tão maravilhoso. Você olha aqui, olha como tá arborizado aqui. Esse bairro aqui? Esse bairro é realmente lindo. A minha primeira impressão, logo que eu cheguei aqui no Chile, eu falei, nossa, que lugar estranho. Eu não gostaria de morar aqui no Chile. Esse bairro aqui? Mas aqui eu tô tentada. Tá mudando a minha opinião sobre Santiago aqui. Realmente, quando a gente veio até andando pra cá, cada casa linda, maravilhosa, tudo arborizado, tudo bem cuidado. Então infelizmente é igual São Paulo. Os bairros nobres são super bem cuidados, limpos, e o centro está degradado. Então, é a realidade nossa de América Latina. A minha opinião sobre o Santiago do Chile, e o Chile de forma geral, achei ele um pouco mais caro do que a Argentina e levemente mais caro que o Brasil em termos de alimentação, hospedagem. A hospedagem a gente conseguiu aqui sempre por volta de R$200, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, dependendo da qualidade da hospedagem, mais pelo Airbnb ou pelo Booking. E uma preocupação que você tem que ter, principalmente se você alugar o hotel, é que
reservar um hotel que você tem que pagar um VAT caso você não tenha dólar em dinheiro, em espécie. Então acaba ficando mais caro do que está anunciando. Tem que pagar o IVA, no caso, que é um imposto específico deles aqui, que você acaba pagando junto com o cartão de crédito. E mesmo o cartão internacional você acaba pagando esses 19%, que é considerável o valor. E com relação à comida, aqui a gente achou assim, é um preço um pouco mais caro, você consegue achar refeições assim, 30, 35 reais nos lugares mais baratinhos, você consegue comer com bebida, uma entradinha, ou uma sopinha, uma saladinha, e o prato principal e uma sobremesinha, que é bem, uma gelatina, um pudinzinho, assim, coisa simples. Então você vai nos lugares bem simples e vai gastar o mais barato que você consegue, aí uns 30, 35 reais por pessoa. Na Argentina você consegue comer coisas baratas, você encontra com mais facilidades, em restaurantes você vê que já é um lugar mais bacaninha, assim você não gasta tanto, você consegue comer uma refeição bem farta, comidas mais elaboradas, pagando um preço bom, um pouquinho mais caro, mas você vê que você está num lugar mais bacana. Aqui você vai pagar barato, você vai num lugar tipo botecão mesmo, vai gastar pouco. Se você quiser comer algo mais elaborado, você vai gastar bem mais. Sobre a alimentação, eu achei Santiago um pouco mais difícil de comer do que na Argentina, principalmente porque as coisas mais simples, pequenas, assim, que nem snack, que nem tem salgados no Brasil, esse tipo de coisa, se você só quer matar uma fome, não é tão barato, tão fácil assim. Geralmente custam mais por volta de 10, 15 reais, então acaba sendo bem parecido com a alimentação normal. Então, se você for comer uma refeição, vai gastar um pouco mais que isso, então acaba não sendo possível você fazer pequenas refeições durante o dia para enganar o estômago, esse tipo de coisa, é bem mais complicado e mais caro. E a gente comprou essa aqui no mercado, 1.000 pesos, só que se você compra na rua, você não acha por menos de 1.350 uma só. A gente pegou 2 por 1.000 no mercado. Um McDonald's, um hambúrguer, geralmente é mais caro do que no Brasil. E na Argentina era bem barato esse tipo de coisa, fast food. Pegou um combo um pouquinho diferente, que vem com 3 empanadinhas e custou 5.400 pesos com o cupom que tem no aplicativo. Então, senão eu acho que sairia um pouquinho mais caro, mas só com o cupom ainda saiu 32 reais, mais ou menos, então é um pouco caro. Eu acho que um cupom desse no Brasil, você conseguiria com um combozinho simples desse no Brasil, você conseguiria por menos de 30, eu acredito. Então, eu achei ainda um pouco caro. Tem os pontos turísticos, é muito bonito, só que tem um pouco de poluição, assim, aí você consegue ver aquela faixa, assim, parecendo uma neblina, assim, nas montanhas, você não consegue ver tão bonito. Nos últimos 2 dias anteriores choveu, então a gente tá conseguindo ver as montanhas bem mais bonitas hoje. O que eu achei muito bom também é os parques, tanto o Cerro São Cristóvão quanto o Cerro Santa Lucia, e aqui é também o parque que a gente está chegando agora nos Los Dominicos, são todos muito bem conservados, bonitos. O Cerro São Cristóvão, ali estão os teleféricos que a gente pegou, e aqui é a saída. No Parque São Cristóvão você tem que pagar o funicular e o teleférico, mas se você quiser ir andando, se você tiver um dia inteiro para aproveitar por lá e estiver bem em forma, você pode aproveitar andando, e eu acho que vai ficar cada vez melhor aquele lugar. O Cerro Santa Luzia também é muito bonitinho, bem cuidado, várias entradas. Então achei tanto esses 2 cerros no centro, que são bem próximos de estação de metrô e tudo mais, tem que ir porque são muito bem conservados. E eu acho que a vista do Cerro São Cristóvão é tão bom quanto talvez o da própria Costaneira, da Sky Costaneira. Então vale a pena ir por lá, porque aí você também está dentro da natureza, no teleférico, que é mais... Para mim foi mais divertido, eu acho, que Sky Costaneira. Achei bem interessante aqui também em Santiago, é que tem diversos museus, a Biblioteca Nacional, são todos gratuitos, os cerros também é gratuito. O Museu Nacional de Belas Artes aqui eu achei muito legal, muito bacana, e a entrada totalmente gratuita, tô achando muito interessante. Eu sou uma pessoa leiga, não entendo nada de arte, nem é um assunto que me desperte muita curiosidade, mas eu achei bem interessante. Se você for prestar atenção e ler cada coisinha, você pode perder horas aqui. Pelo menos como leiga, eu olho para os quadros e todos eles estão me transmitindo alguma mensagem, alguma informação, então é muito interessante. Eu poderia ficar aqui algumas horas. Realmente vale a pena. Então você consegue vir passear para vários lugares, gastando somente a sua condução e as pernas. O transporte público aqui em Santiago também, o metrô é bem confiável, mas ele é realmente cheio na hora do rush, no caso na hora de pico. Então tente andar mais fora do horário de pico, para você depois das 9, 10 horas, ou antes das 5 ou depois das 8 da noite, talvez,
que aí é mais barato até, um preço para cada horário, e também mas ele pode ir para qualquer lugar. Então você se locomove bem de metrô, vai para vários pontos turísticos, inclusive esse do Parque Los Dominicos, que é mais distante, e você não gasta muito e é bem confiável, bem rápido, mas só que nos horários de pico é bem cheio. Então, se você tiver de mochila, de algumas outras coisas assim, com mais cheio, aí talvez incomode mais. A gente achou aqui o Chile um pouco mais caro do que no Brasil. As coisas estão um pouco mais caras, mas com relação à roupa, à eletrônica, eu acho que aqui no Chile tá bem barato, compensa bastante você vir para comprar aqui, porque você consegue achar bastante variedade, não são tão caras roupas, tanto roupa de marca como roupa normal mesmo, nessas lojas de departamento você consegue achar roupas boas, com preço bem bacana, eletrônico também, e eletrodoméstico também, para quem quiser comprar alguma coisa assim, você consegue achar as mesmas marcas que você acha nos Estados Unidos, como Ninja e tantas outras marcas, com bastante facilidade e um preço muito bom, muito bacana. Aqui também a gente encontra o da marca Ninja, que é bem queridinha lá nos Estados Unidos, brasileiros quando vão para os Estados Unidos adoram também. O liquidificador aqui, liquidificador tá 210, esse outro modelo tá 200, e aqui tipo um oven fryer tá 140. Os shoppings também aqui tem muito interessante os preços, principalmente de roupa, de marca, é bem barato. A gente está de mochila, então não vai comprar muito, mas se não tivesse uma viagem comum só de vir aqui em Santiago, seria um bom lugar para comprar. E até eletrônicos, alguns em promoções, são preços bem próximos aos dos Estados Unidos. Levemente mais caros, 10, 20%, mas se você pensar que a passagem é mais barata, você não precisa de visto, às vezes vale a pena vir para cá para fazer esse tipo de compra, principalmente de roupa e de alguns eletrônicos, se você se interessa por comprar fora do país. Só o digital tá 600 e o com disco tá 700. Isso sai 4.200 ou 3.600.